Olá, galerinha, tudo bom? Então hoje eu vou contar mais uma parte da matemática falando de função exponencial. Bom, a função exponencial ela é dada do seguinte modo. Então f de x, que é a função, é igual a elevado a x e pode aparecer um mais b. Bom, como que ficaria o gráfico dessa função? Ele pode ficar de dois modos. Então, eu vou desenhar aqui o eixo y, que vem a ser o nosso f de x, e as abscissas, que é o eixo x. Então, o gráfico pode ser dado desse jeito, de forma decrescente. Quando que acontece esse caso? Esse caso acontece quando A for menor que 1 e positivo. Então, ele está entre 0 e 1. Ou senão, ele pode ser dado dessa forma aqui. Sempre fazendo tipo uma curva. Quando A for maior do que 1. Então, para esses dois casos, eu tenho a nossa função exponencial. Presta atenção. Para acontecer isso, a nossa base tem que ser sempre positiva. Se ela for menor do que 1, ela é decrescente. E se ela for maior do que 1, que é o que está em preto, vai ser crescente. Então, temos essas duas formas de gráfico. E aonde que vai entrar a letra B? O B vai entrar como a parte mínima da imagem. Por exemplo, suponhamos que eu tenho uma função aqui, f de x igual 3 elevado a x mais 2. É uma função crescente, por o a ser maior do que 1, e o nosso gráfico não vai passar para baixo do 2. Vejamos. Vou fazer aqui uma tabelinha de f de x, os valores para x que eu vou colocar. Como eu tenho 3 elevado a x, vou colocar aqui do lado quanto dá, e o 3 elevado a x mais 2, que é o nosso f de x. Vamos ver como ficaria. Vou colocar aqui alguns valores. O principal deles, 0, 1, vou colocar o 2 aqui também. Então, teríamos 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 é 1, que é o que já está aqui. 1 mais 2 dá 3. Então, quando x for 0, dá 3. Quando x for 1, então 3 elevado a 1 é 3, que é o que já está aqui, mais 2, 5. Quando x for 2, 3 ao quadrado, 9. E 9 mais 2, 11. Olha só que legal que acontece. O x só está crescendo de 1 em 1. Mas o nosso f de x, já olha a variação dele. Aqui só aumentou 2, aqui já aumenta 6. Então, essa é a coisa da função exponencial. Quando ela é crescente, ela realmente cresce muito rápido. Então, o nosso gráfico seria, vou colocar aqui, o f de x e o eixo x nas abscissas. Tá aqui. Então, eu usei os valores 0, tentar fazer o mais certinho possível, o 1 e o 2. E no f de x deu 3, 5 e 11. Vou tentar usar 1 centímetro para cada dois valores. Então, 2, aqui está o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Bom, o que eu sei? Eu sei que o meu limitante do gráfico é o mais 2. Então, ela não vai passar do 2. Vou fazer aqui uma parte tracejada, que é o limitante. Quando o x é 0, o meu f de x dá 3, está aqui. Quando o x é 1, o f de x dá 5, está aqui. E quando o x é 2, o f de x é 11, que está aqui.
E assim eu vou desenhar o meu gráfico crescente exponencial, de modo que ele não passa aqui do 2. Então, ele começa bem pertinho do 2 e vai fazendo a curva. Ó. Passa pelo 3, passa pelo 5 e chega lá no 11. Então, a curva que vai fazendo. E assim aumentando cada vez mais. Tá certo? Então, é dessa forma. Vou fazer um exemplo também para quando A tiver entre 0 e 1. Por exemplo, vou colocar aqui f de x igual a meio elevado a x menos 1. Então, eu já sei que o nosso limitante é menos 1. Mas eu vou fazer a tabelinha lá. X meio elevado a x e o meio elevado a x menos 1, que é o nosso f de x. Colocar os valores, pegar os mesmos, 0, 1 e 2. Meio elevado a 0 é 1, e 1 menos 1 dá 0. Meio elevado a 1 é meio, e meio menos 1, menos meio. Meio ao quadrado seria 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. No caso, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado, 4. E aí ia ficar 1 quarto menos 1. Eu vou fazer aqui, mas dá menos 3 quartos. Vamos lá. Teria que tirar o MMC entre 4 e 1, que é 4. 4 por 4, 1, vezes 1 dá 1, menos 4 por 1, 4, vezes 1 dá 4. 1 menos 4, menos 3 quartos. Então, menos 3 quartos. E assim eu já tenho alguns pontos do gráfico. Vou desenhar aqui do lado. Então, aqui o meu f de x e o meu eixo x. Bom, já sei que ele é decrescente. Por quê? Porque o meu A está entre 0 e 1. Né? O meio é menor do que 1. Então, ele é decrescente. Ele vai diminuir. E o meu limitante é o menos 1. Portanto, o que eu sei? Com o menos 1 aqui, ele não vai passar do menos 1. Ele vai chegar super próximo, mas não passa essa limitação. E por decrescer, ele vai passar. Vou pegar os pontos aqui, ó, x0 e y0 está aqui. Aí, quando x foi 1, deu menos meio. E quando x era 2, ele deu menos 3 quartos, que estaria mais ou menos aqui. E assim eu começo lá de cima e passo por esses pontos, que é o 0, o 1 com meio e o 2 com menos 3 quartos. E ele vai fazendo assim, mas nunca chega no menos 1. Vai fazendo esse tipo de curva aqui. Tá ok? Então, é assim que eu desenho o gráfico de uma função exponencial. Também separei um exercício para a gente poder fazer da FUVEST. Ele dá o seguinte: sejam f de x igual 2/3 elevado a x e g de x igual a 1/5 elevado a x. Usando o mesmo par de eixos, esboce os gráficos de f e g. Então, eu vou ter que montar o gráfico tanto do f quanto do g. Então, vamos lá fazer a tabelinha. X e o 2/3 elevado a x, que é o f de x. E também vou colocar o g de x aqui do lado já, que é 1/5 elevado a x. Então, aqui o f de x e aqui o g de x. Vou pegar os mesmos pontos, 0, 1 e 2. Quando x é 0, 2/3 elevado a 0 é 1. Se x é 1, 2/3 elevado a 1 é 2/3. E quando é 2, 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Então, 4 nonos. Ok? Mesma coisa para 1/5 elevado a x. 1/5 elevado a 0 é 1. 1/5 elevado a 1 é 1/5. E 1/5 ao quadrado é 1 sobre 25. Tá ok? Bom, então como que ficaria o gráfico? O nosso limitante agora é o próprio eixo x, ou seja, é o 0.
Por que é o zero? Porque aqui, o que está somando? É mais zero, não tem nada, tanto em uma quanto em outra. Então, ou seja, o gráfico vai estar para cima do eixo X. Então, montando o f de x, quando é zero, o x é zero, o f de x é 1, estaria aqui. Quando o x é 1, vale 2/3. E quando x é 2, vale 4/9. Vou colocar assim, mais ou menos. Fazer o gráfico aqui do f de x. E, ó, não passa do limitante. O g de x fazer aqui de caneta preta. Quando o x é 0, o f de x é 1, dá na mesma coisa. Quando o x é 1, vai dar 1/5. 1/5 é menor do que 2/3. Então, poderia estar aqui, mais ou menos. E quando o x é 2, o g de x dá 1/25, bem pequenininho, para cá. Então, o gráfico ficaria mais ou menos dessa forma aqui, ó. Ele vem, passaria pelo 1, passaria por esses dois pontos e continuaria. Só que nunca chegando na reta x. Então, aqui está o g de x e aqui está o f de x. Ficaria assim os dois desenhados no mesmo par de eixos, x e y. Ok? E agora, o item B. O item B, ele perguntar, decida a seguir qual dos números é maior, 2/3 elevado a 1/5 ou 1/5 elevado a 2/3? Então, como que eu vou saber quem é maior? Tá, 2/3 elevado a 1/5, algum sinal aqui, e 1/5 elevado a 2/3. 2/3. Primeira coisa que eu faço é tentar igualar as casas, que seria como as raízes aqui, os denominadores. Portanto, como um é 5 e o outro é 3, o MMC entre 5 e 3 é 15. Ou seja, para dar 15, eu vou ter que multiplicar por 3 em cima e embaixo. Eu poderia pensar que esse 3 já multiplica os dois. Ficaria 1 vezes 3 dá 3 e 5 vezes 3 dá 15. E aqui ficaria 1/5 elevado a, multiplico por 5, tanto em cima quanto embaixo. 2 vezes 5 dá 10 e 3 vezes 5 dá 15. Ou seja, o que eu teria? Os dois têm denominadores iguais. É como se eu tivesse raiz 15ª de 2/3 ao cubo. E aqui eu tivesse 1/5 raiz 15ª elevado a 10ª. Aí vamos ver quem que é maior. Para eu decidir quem é maior, ó, os dois têm o mesmo tipo de raiz, que é a 15ª. Basta eu verificar agora se 2/3 ao cubo é maior ou menor que 1/5 elevado a 10ª. Vem para cá. 2/3 ao cubo, 2 ao cubo é 8 e 3 ao cubo 27. E 1/5 a 10ª, 1 a 10ª é 1 e 5 a 10ª eu vou colocar aqui. Concordam que 5 a 10ª vai dar um número grande, ou seja, esse número vai ser pequeno, bem menor que 8/27. Portanto, 8/27 vai ser maior que 1/5. Voltando lá, a parte da esquerda é maior que da direita. Então, 2/3 elevado a 5ª, elevado a 1/5, é maior que 1/5 elevado a 2/3. Assim que eu resolveria. Até podemos ver no gráfico que quando é positivo, a nossa reta azul, o f de x, até se distancia bem da reta preta, que era o g de x. Então, pelo gráfico dava para ter já uma certa noção do que ia acontecer. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, né, se gostaram do vídeo, e não esqueçam de curtir o canal. Abraço!